Números capítulo 25. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Eles convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntarem a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda, e os atravessou a ambos ao varão israelita e a mulher pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram naquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, disse: Eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente, depois dele, terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez propiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto que foi morto com a midianita era Zirim, filho de Zalu, maioral da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filho de Zur, cabeça do povo da casa paterna. Entre os midianitas, falou mais o Senhor Moisés, dizendo: Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram, no negócio de Peor e no negócio de Cospe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga do negócio de Peor. Então, pessoal, esse foi o capítulo 25 de Números. Agora, o capítulo 26 de Números. E aconteceu, pois, que depois daquela praga falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: Com, Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenará a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas de Palu, a família dos Paluitas de Esron, a família dos Eronitas de Carmim, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos
Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palum, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor, e a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal, mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas de Jamim, a família dos Jaminitas de Jaquim, a família dos Jaquinitas de Gerá, a família dos Geraitas de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gate, segundo a sua geração, de Jefon, a família dos Jefonitas de Agi, a família dos Agitas de Sunim, a família dos Sunitas de Osni, a família dos Osnitas de Erim, a família dos Eritas de Arodi, a família dos Aroditas de Areli, as famílias dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas de Pérez, a família dos Perezitas de Selá, a família dos Zeraitas, e os filhos de Pérez foram de Erosrom, a família dos Eronitas de Amor, a família dos Amolitas. Essas são famílias de Judá segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Zacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jabushi, a família das Jasubitas, de Siron, a família dos Sironitas. Essas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 74.300. Os filhos de Jebulun, segundo as suas famílias, foram de Zerete, a família dos Zeretitas de Elon, a família dos Elonitas de Jaleel, a família dos Jaelitas. Essas são as famílias dos Jebolonitas, segundo os que foram deles contados, 70.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Mariquitas e Maquir. Gerou Gileade de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade de Jezer, a família dos Jerecitas de Eleque, a família dos Elesquitas de Asriel, a família dos Asrielitas e de Siquém, a família dos Siquemitas e de Semita, e a família dos Semidaitas e de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeate, filho de Eter, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofeate foram Maclá, Noá, Oclá, Milca e Tirsa. Essas são as filhas de Manassés.
e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias de Sutelá, a família dos Sutelaitas de Bequer, a família dos Bequeritas de Tar, a família dos Tanaitas. Estes são os filhos de Sutelá, de Erá, a família dos Eranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados. 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas de Asbel, a família dos Asbelitas de Airão, a família dos Airamitas de Sufá, a família dos Sufamitas de Ufá, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. E os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Estes são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 74.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram de Imã, a família dos Imanaitas. De Isvim, a família dos Ivitas. De Berias, a família dos Beriatas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas. De Maquiel, a família dos Maquelitas. E o nome da filha de Azar foi Será. Essas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram descontados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jazel, a família dos Jaelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jessé, a família dos Jeretitas. De Silém, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. E os que foram descontados foram 45.400. Esses são os contados, filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. A muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram descontados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais. A herdarão. Segundo sair a fonte, se repartirá a herança deles, entre os muitos e poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias de Gerson. As famílias de Gersonita. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi. A família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Mositas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Arão. E o nome da mulher de Arão foi Joquebete, filha de Levi, a qual nasceu a Levi o Egito. E esta a Arão gerou e Moisés e Miriam, sua irmã. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles, contados 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto
lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, de Jericó. E entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quanto contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles: certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, pessoal, esse foi o capítulo 26 de Números. Agora, o capítulo 27 de Números. E chegaram as filhas de Zelofeate, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Marquim, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noá, Oclá, Milca e Tirsa. E puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação do que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu propósito, pecado, e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio dessa família, porquanto não teve filhos. Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou Moisés e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeate falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então darei a sua herança aos irmãos de seu pai. E também, se seu pai não tiver irmãos, então a sua herança darei a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado à sua família, para que a possua. Isto, os filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo e visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes foste no deserto, dizem na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de Meribá de Caldes, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus do Espírito de toda carne, ponha um homem sobre a sua congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a José, filho de Num, homem que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dar-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele constará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito. Sairão, e conforme o seu dito, entrarão ele e todos os filhos
de Israel, com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenará pela mão de Moisés. Então, pessoal, esse foi o capítulo 28 de Números, né? 27, na verdade, é capítulo 27 de Números. Espero que vocês tenham entendido. Agora, pessoal, o capítulo 28 de Números. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e disse-lhes: Da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para mais oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a minha oferta queimada que ofereceis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano sem mancha, cada dia em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de um efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro, no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificará de tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação, o aparelhas e oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares, com a sua libação, o holocausto que é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha e 3 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares, para um bezerro, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares, para um carneiro, e 1 décima de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares, para um cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um hin de vinho para um bezerro, e a 1/3 de um hin para um carneiro, e a 4ª parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova e de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, e a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 bezerros e um carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, servosão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3 décimas para um bezerro e 2 décimas para um cordeiro. Para cada cordeiro oferecereis 1 décima. Para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecereis além do holocausto de manhã,
que é holocausto contínuo. Segundo este método, esse modo, cada dia oferecereis por 7 dias. E o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, além do holocausto contínuo, se oferecerá isso com a sua libação, e no sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecereis a oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 bezerros, um carneiro e sete cordeiros de um ano. E essa oferta de manjar de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, 2 décimas para um carneiro, para cada cordeiro 1 décima, para cada um dos 7 cordeiros, um bode, para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares. Os oferecereis servo-ãos, eles sem mancha, com as suas libações. Então, pessoal, esse foi o capítulo 28 de Números, né? Espero que vocês tenham entendido o que eu quis transmitir para nós no capítulo 28, né, de Números. Agora, pessoal, o capítulo 29, né, de Números, pessoal. Semelhantemente, tereis santa convocação no sétimo mês. No primeiro dia do mês, nenhuma obra servil fareis, servos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sem mancha, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste mês, sétimo mês, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor. Oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, servos-ão eles sem mancha, e pela sua oferta de manjar de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, um bode para a expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propriações, e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias deste sétimo mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor, e por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, servos-ão eles sem mancha, e pela sua oferta de manjar de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2 décimas para cada carneiro entre os 2 carneiros, e para um cordeiro, 1 décima para
cada um dos 14 cordeiros, e um bode para a expiação do pecado. Além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois no segundo dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no terceiro dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem mancha, e as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no quarto dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem mancha, a sua oferta de manjares, as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto, e um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjar e a sua libação. E no quinto dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sexto dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto, e um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia tereis dias de solenidade, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos, das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenará a Moisés. Então, pessoal, esse foi o capítulo 29 de Números. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 29, né, de Números quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 30 de Números, pessoal. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando sua alma com a obrigação,
não violará a sua palavra, segundo tudo que sair de sua boca. Fará também quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai, na sua mocidade. E seu pai ouvir seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma, não terão válidos, mas o Senhor lhe perdoará por quanto seu pai os vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou dito irrefletido dos seus lábios, com que tiver ligado à sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que o Senhor, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto a que estava obrigado, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com a obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, e Lu não vedou, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido los anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido los anulou e o Senhor perdoará todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma. Seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado-los tem por quanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todos anular depois que o ouviu, então lhe levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Então, pessoal, esse foi o capítulo 30 de Números, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 30 de Números quis transmitir para nós, pessoal. Agora, pessoal, o capítulo 31 de Números. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhidos serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se algum de vós para a guerra e saiam contra os midianitas para fizerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Enviareis a guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou a guerra de cada tribo, 1000 a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão, e pelejar contra os midianitas, como o Senhor ordenará a Moisés. Mataram todo varão. Mataram
Mas, além do que já foram mortos o rei dos Midianitas, a Efe e a Requem, e a Sur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos Midianitas. Também a Balaal, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram pressas as mulheres dos Midianitas, e as suas mulheres, e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado, e toda a sua fazenda, e queimaram a fazenda toda, e queimaram fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos, e tomaram todo o despojo e toda a pressa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a pressa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto do Jordão, em Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: deixasses viver todas as mulheres. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaal, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio do Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, para vos deixar viver, e vos alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao terceiro dia e ao sétimo dia vos purificareis aos vossos e a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda veste, toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todo objeto de madeira. E diz Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que partiram a peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se expiará com a água da separação. Mas tudo que não pode suportar o fogo fareis, o farei passar pela água. Também lavarei as vossas vestes ao sétimo dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a soma da pressa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e as cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a pressa em 2 metades entre os que habeis na peleja saíram à guerra, e a toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que sairão a esta guerra. De cada 500, uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, da sua metade, o tomareis, e os dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta da alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais e de todas, e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote,
como o Senhor ordenará a Moisés. Foi, pois, à pressa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas e 72.000 bois e 71.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas lá foram 32.000, a metade a parte dos que saíram à guerra. Foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor, 675. E foram os bois, 36.000. E o seu tributo para o Senhor, 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor, 71. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor, 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separará dos homens que pelejarão, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dois bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas que tinham cuidado de guardar do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se Moisés os capitais que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões. Disseram a Moisés, teus servos: tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nenhum falta de nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiação pela nossa alma perante o Senhor. Assim, Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos dos tribunos e dos centuriões, pois os homens de guerra, cada um tinha tomado pressa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação por lembrança para os filhos de Israel perante o Senhor. Então, pessoal, esse foi o capítulo 31 de Números, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 31 de Números, né, tenha transmitido para nós. Agora, pessoal, capítulo 32, né, de Números. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, e Dibon, e Jazer, e Nira, e Esbom, e Eleade, e Seba, e Nebu, e Beó, e a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, e a terra de Gado, e os teus servos têm gado, disseram: mas se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra
aos teus servos sem em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: Irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui. Porque, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado. Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver se esta terra, chegando eles até ao vale de Escol, e vendo essa terra, descojaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: De certos varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los a andar errantes até que se consumiu toda aquela geração que fizeram mal aos olhos do Senhor. E eis que vos uma multidão de homens pescadores vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vos virardes de segui-los também, ele os deixará de novo no deserto, e destruirei a todo este povo. Então chegaram-se a ele, e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado, e a cidade para nossas crianças. Porém, nós armaremos, apresentando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daqui do Jordão ao oriente. Então Moisés lhe disse: Se fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armando passa o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor. Então voltarei depois e ficarei desculpados perante o Senhor e perante Israel. E essa terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai-vos cidades para vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: Como ordena meu senhor, assim farão teus servos, as nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armando para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: Moisés, se os filhos de Gad e os filhos de Ruben passar convosco o Jordão, armando cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver
subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós, na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: os que o Senhor falou aos seus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos possessão de nossa herança daquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gate e aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o rei de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades, nos seus termos, as cidades do seu contorno. E os filhos de Gad edificaram Adibom, e Atarote, e Aroer, e Atarote, Sofã, e Jazer, e Joquebeá, e Bet-Nirá, e Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Rubens edificaram a Esbom, e Eleale, e Kiriataim, e Nebom, e Baal-Meon, mudando-lhes o nome de Sibimá e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Marquim, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair, e foi-se Noba, e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-lhes Noba, segundo o seu nome. Então, pessoal, esse foi o capítulo 32 de Números, né? Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 32 de Números, né, quis transmitir para nós, pessoal. Agora, pessoal, o capítulo 33 de Números. Essas são a jornada dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Senhor, e essas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa. Saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios o que o Senhor tinha ferido, entre eles a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Partindo, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piti-Haite-Rote, que está defronte de Baal-Zephon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piraiote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. E Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao mar Vermelho, e partiram do mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofca. E partiram de Dofca e acamparam-se em Alos. E partiram de Alos e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto do Sinai
e acamparam-se em Quibrote Atavá, e partiram de Quibrote Atavá e acamparam-se em Azerote, e partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma, e partiram de Ritma e acamparam-se em Ritmon Perez, e partiram de Rimon Perez e acamparam-se em Líbana, e partiram de Líbana e acamparam-se em Rissa, e partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata, e partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Sefer, e partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Monte de Arata, e partiram de Arata e acamparam-se em Maquelote, e partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate, e partiram de Taate e acamparam-se em Tera, e partiram da Tera e partiram de Moserote e acamparam-se em Bené Jacã, e partiram de Bené Jacã e acamparam-se em Or Agidgate, e partiram de Or Agidgate e acamparam-se em Jotbatá, e partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona, e partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber, e partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Gades, e partiram de Gades e acamparam-se no monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão sacerdote subiu ao monte Or, conforme o mandato do Senhor, que morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos quando morreu no monte Or. E ouviu Cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegava aos filhos de Israel, e partiram de Or, e acamparam-se em Zalmona, e partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon, e partiram de Punon e acamparam-se em Obote, e partiram de Obote e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe, e partiram dos outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibongate, e partiram de Dibongate e acamparam-se em Almon de Blataim, e partiram de Amon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo, e partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, e acamparam-se junto ao Jordão, desde Beté-Zimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e disse-lhes: Quando houveres passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado essa terra para possuí-la, e por sorte herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança minuireis, onde a sorte sair a alguém. Ali a terra, segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Mas se não lançares fora os moradores da terra,
de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei, fareis. Então, pessoal, esse foi o capítulo 33 de Números, né? Espero que vocês tenham entendido que o capítulo 33 de Número tenha transmitido para nós. Agora, pessoal, o capítulo 34 de Números. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e disse-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, essa há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Sim até aos tempos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente. E esse termo vos irá rodeado do sul para a súbita de Acabim, e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul a Cádiz, Barneia, e sairá a Azar, Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais esse termo de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar, acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo, este vos será o termo do ocidente, e este vos será o termo do norte, deixa o mar grande marcareis até ao monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate. E as saídas deste termo serão até Zedate, e este termo sairá até Cifrão, e as suas saídas serão em Azar Enã. Este será o termo do norte. E por termo da banda do oriente, marcareis de Azar Enã até Cefã. E estes termos descerá de Cefã até Ribla, para a banda do oriente de Ain, que depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Kinneret para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão do mar salgado. Essa vos será a terra segundo os seus termos, em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gatitas, segundo a casa de seus pais, já receberam também. A meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança da Quem, do Jordão, de Jericó, da sua banda do Oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe a terra em herança. E estes nomes dos homens da tribo de Judá: Caleb, filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Joquilim. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o Raniel, filho de Efode, e da tribo dos filhos de Eraim, e o príncipe Kemuel, filho de Sifta, e da tribo dos filhos de Jebulum, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque.
E da tribo dos filhos de Esacar, o principal Tiel, filho de Azam. E da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Gelomi. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Bedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartisse a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Então, pessoal, esse foi o capítulo 34, né, de Números, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 34 de Números quis transmitir para nós, pessoal. Agora, pessoal, o capítulo 35 de Números. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: da ordem da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas darei arrabaldes ao redor delas, e terão essas cidades para habitá-las, porém, os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para os seus animais, e os arrabaldes na cidade que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 covados em redor, e de fora da cidade, da banda do Oriente, medireis 2000 covados, e da banda do Sul, 2000 covados, e da banda do Ocidente, 2000 covados, e da banda do Norte, 2000 covados, e a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades, pois que dareis aos levitas. Haverá 6 cidades de refúgio, as quais darei para que o homicida ali se acolha. E além dessas, lhes darei 42 cidades. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que der da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que pouco, tomarei pouco. Cada um dará suas cidades aos levitas, segundo a sua herança, que é dar. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando passares o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam na mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por erro. E essas cidades vos serão por reforço do vingador do sangue, para que os homicidas não morram até que esteja perante a congregação no juízo. E nas cidades que deres, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades darei da quem do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para os que se hospedar no meio deles, e para que ali se acolha aquele que ferir a alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com pedra a mão de que a pessoa de que possa morrer, ela morrerá homicida, e certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer homicida, e certamente morrerá o homicida, o vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar
com ódio ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor homicida, e o vingador do sangue. Encontrando o homicida, o matarás. Porém, se a empurra de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra, sem houver de que possa morrer, e ela morrer, e ela não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo essas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungirá com o santo óleo. E porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade, do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade, do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da possessão, e estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém, para que morra, e não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão o sangue daquele que o derramou. Não contaminarei a terra na qual habitarei, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então, pessoal, esse foi o capítulo 35, né, de Números. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 35 quis transmitir para nós. Agora, pessoal, capítulo 36, né, de Números. Quer dizer o seguinte: e chegaram os cabeças dos pais das gerações dos filhos de Gileade, filho de Marquim, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou dar essa terra ao meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel, e ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeate se desse a suas filhas, e casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança, vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim
a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José, fala bem esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeate, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão, cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém de geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra. Pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma a sua herança, como o Senhor ordenará a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofeate, pois Maclã e Tirsã e Oclã e Milca e Noá, filhos de Zelofeate, se casaram com os filhos de seus tios, das famílias de Manassés, filho de José. Elas foram mulheres assim. A sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Então, pessoal, esse foi o capítulo 36 de Números, né? Espero que vocês tenham entendido o que quis transmitir no livro de Números para nós, né? Do capítulo 25 ao capítulo, né, 36. Né, quero mandar um salve pro Kawan Games, tá? Que pediu um salve, agora que eu tô lendo o comentário dele. Salve, Kawan Games, tá? E então eu espero que vocês tenham entendido. E amanhã, pessoal, amanhã, Deus abençoe, vai ter a live do livro, né, de Deuteronômio pra vocês, tá, pessoal? Vou ler o livro inteirinho pra vocês, tá, pessoal? E eu quero agradecer muito pra quem acompanhou a live, tá, pessoal? Então amanhã, tá, pessoal, vai ter a live pra você, do livro de Deuteronômio pra você, tá, pessoal? Então, até amanhã, pessoal.